Queria falar um pouquinho sobre algumas experiências em relação a situações a desertos que todos nós enfrentamos, situações N's aí, infinitas, que a vida às vezes nos apresenta, ou que realmente nos colocam no meio delas, ou algo do gênero, mas desertos que todos nós enfrentamos, com certeza. Se tu estás aí no meio de um deserto, atravessando o deserto, para que tu não tenhas nenhuma possibilidade de te perderes no meio desse caminho, dessa travessia, de te perderes das tuas origens, das tuas conexões, das tuas alegrias que te aguardam pós-deserto, procure algo que tu consigas manter, conforme der, obviamente, conforme as tuas possibilidades, mas algo que tu consigas manter perto, que te traga acalento, quentinho na alma, satisfação, autorrealização. Quando eu passei uma situação lá em 2018, em torno de um ano, uma situação muito delicada de saúde dos meus pais, a perda da minha mãe, resumindo, muito resumido aqui, eu coloquei toda essa energia, esse foco, quando era possível, obviamente, nos meus treinos. Aqueles treinos serviam como, por exemplo, pontos de ancoragem, pontos de segurança, de reabastecimento das energias para recarregar. E eram muitos desertos, não era apenas um deserto, mas eram muitos desertos simultaneamente acontecendo. E apesar de sim eu contar com apoio do Rodrigo, apoio de algumas pessoas que sempre deram um jeito de falarem: eu estou aqui, vocês não estão sozinhos. Apesar de tudo isso, era assim muito desgastante, as incertezas, as angústias, as situações que tu vais te deparando, em que tu precisas assim admitir que tu precisas te preparar e que tu precisas ser forte, resiliente. Na época eu não contava com nenhum recurso financeiro, não era possível eu fazer terapia, eu ter esse suporte, esse respaldo. Mas como eu já fazia terapia há um tempo, já tinha feito terapia há alguns anos atrás, todos os ensinos e ferramentas que eu já carregava na minha bagagem, eu coloquei em ação, coloquei em prática para que eu pudesse sim continuar a atravessar e não ser paralisada e não sucumbir a todo aquele deserto, aqueles desertos que eram bem extensos, extenuantes, desgastantes. E seja qual for então a intensidade do deserto que tu estás enfrentando, procure atividades, procure ambientes que te tragam essa autorrealização, essa alegria, esse momento teu. O momento que tu estás ali vivendo a tua vida. Porque é óbvio, é natural, enquanto a gente atravessa algum deserto, que a nossa vida ela não seja realmente a nossa vida, ela não seja aquela rotina, aquela dinâmica que nós estamos acostumados. E para que a gente não se perca no meio desse deserto e não consiga realizar essa travessia, nós precisamos ter esse autocuidado e fazermos de tempos em tempos análises, fazermos um balanço de como estão as nossas emoções, os nossos pensamentos, para que quando nós atravessarmos esse deserto, porque sim, ele terá fim, nós possamos então desfrutar do que nos aguarda. Nós possamos voltar para nós mesmos, voltar para os nossos, sim, com algumas cicatrizes, sim, com algumas coisas a serem tratadas, mas que nós possamos voltar, principalmente para nós, para que a gente não chegue ao ponto de olhar no espelho e não nos reconhecermos mais. E essa era uma das minhas maiores preocupações em relação à administração de tudo que estava acontecendo e como que eu estava me posicionando. Eu tinha um receio de chegar a um ponto de não me reconhecer mais, de não saber mais do que eu gostava, de não saber mais como era a minha vida antes de tudo aquilo. Porque foram muitos anos, não foi apenas aquele período ali que eu falei de um ano, teve o pós. Então foram alguns anos até que tudo se estabilizasse. E eu sempre busquei, então, na atividade física, na época eu treinava, então nós treinávamos bastante. Fazíamos corridas nos finais de semana, treinávamos em casa, tudo que pudesse ser uma forma de recarregar, de nós termos um momento nosso. Não uma válvula de escape no sentido de eu quero evitar, evitativa, eu não quero passar por isso, eu não aceito. Não, mas o momento de nós falarmos, opa, aqui é a nossa vida era assim antes. Fazia menos de um ano que nós tínhamos iniciado os treinos. Então aquela questão de nós continuarmos a treinar e focarmos nos treinos fazia com que nós nos reconectasse
às nossas rotinas normais e felizes, saudáveis, alegres de antes. É preciso deixar sempre esse link para que a gente não se perca. Uma linha ao longo da travessia desse deserto para que a gente saiba para onde voltar quando ele encerrar, quando nós finalmente fizermos a travessia de todo esse deserto. Procure algo que seja para ti, que seja para o teu momento. E se tu tens a bênção, presente de Deus, de ter pessoas que fazem de tudo um pouco para dizerem que tu não está sozinho, quando tu finalmente realizar essa travessia desse deserto, vencer essa luta, essa batalha, lembra dessas pessoas. A gratidão é importante, a gratidão é tão bonita, tão feio, gente que não lembra de quem estendeu a mão. Não que a gente faça algo esperando algum retorno, esperando que o nosso ego seja afofadinho porque a gente fez algo, fez uma caridade, nós somos tão bons amigos. Não. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de gratidão, de reconhecimento. Aquelas pessoas que estiveram conosco no momento que nós não sabíamos nem para que direção o vento soprava. Que nós não sabíamos muitas vezes quantas noites nós não conseguíamos dormir. Essas pessoas que te fazem um café quentinho, que te aguardam com um bolinho, que dizem eu tô indo aí para te ver, tu precisa de algo, que lembram de ti nas orações delas. Essas pessoas, elas valem muito além de ouro, diamante. E é tão bom quando tudo passa, tudo se acalma, por mais que demore, a gente continuar a ter contato com essas pessoas. Não tem absolutamente nada de bonito, de nobre, em nós olharmos para as pessoas como funcionais, utilitárias nossas. O bom mesmo é quando acaba o deserto, a gente poder correr para curtir com essa pessoa que esteve com a gente. A gente poder dar um abraço nela e agora conversar sobre tantas coisas felizes, alegres, dar risada, tomar café junto. Continuar o baile, seguir o baile. E eu desejo que tu sigas o teu baile. Esse deserto ele passa, os ventos sopram, ventos novos, direções novas. As melancias se ajeitam no andar da carruagem, mas é necessário também nós termos essa sensibilidade de buscarmos sempre um momento nosso. Pontos de recarregar, de ancorar nossa atenção e nosso foco, para que a gente não se descaracterize, não se perca de nós. Eu resumi de uma maneira muito breve mesmo e objetiva o que nós passamos. Mas tinham muitas situações acontecendo juntas. E a gente de primeira ali, nunca tinha passado por aquilo, nunca tinha visto como que era um luto, nunca tinha enfrentado um luto, nunca tinha enfrentado absolutamente nenhuma situação parecida com aquela que nós estávamos passando. Muitas situações de saúde do meu pai também, ao mesmo tempo. Na época, em junho, eu quase perdi o meu pai por uma infecção gravíssima e repentina, literalmente da noite para o dia, uma infecção na vesícula que ele desenvolveu em junho, onde minha mãe já estava numa situação de saúde muito ruim. E em setembro a minha mãe partiu. Quando eu vi tudo aquilo acontecendo, quando nós corremos com ele para o hospital com a ajuda de um amigo, quando o dia foi amanhecendo e nós chegamos no hospital com ele naquela condição, e eu voltei de lá porque eu precisava ver minha mãe, nós tínhamos passado a madrugada correndo, tentando falar com o SAMU, que por 3 ou 4 vezes só disse que tinha que aguardar. E quando eu voltei, porque eu precisava dar um suporte para minha mãe, precisava tomar um banho, que fosse, eu já voltei tão confusa, eu não sabia mais nada, absolutamente nada, se seria o momento de que eu não teria os dois. Foi muita coisa. Situação financeira, por mais que eu tentasse me recolocar no mercado de trabalho, conciliar faculdade, não tinha como. Eu precisava daquele tempo livre para dar um suporte, uma atenção para os meus pais. E muitas outras situações aconteceram, muitas. Ah, mas tu já tinhas 31 anos, a gente já era adulta. Sim, eu tinha 31 anos, mas tudo que eu conhecia de referência, de imagem da minha mãe saudável, ativa, independente, eu perdi. E eu tive então que trabalhar isso
essas despedidas em relação ao que eu conhecia e estava acostumada, sobre a saúde da minha mãe, sobre a independência dela. Mas tudo que eu tô falando aqui não é pra contar história triste, resenha melosa, mas é pra te lembrar que sim, tu tens total condições de te recompor, tu mereces te recompor, voltar pra ti, voltar pros teus. As coisas se ajeitam, as coisas se organizam, elas recomeçam todos os dias. A misericórdia de Deus, ela é nova sobre as nossas vidas. E todas as coisas têm um tempo, como fala em Eclesiastes 3. Todas as coisas têm um tempo. Por mais que tenha sido muito difícil, desgastante, extenuante, angustiante, coloquem aí todas as palavras e expressões que vocês conheçam. Eu hoje sei muito mais sobre mim, tenho muito mais autoconhecimento, muito mais noção das coisas que eu quero, das que eu não quero, das pessoas que estão comigo verdadeiramente. Lotar praia em dia ensolarado é muito fácil. É 2 palitos tu lota. Falta até espaço pro pessoal. Mas enquanto tu atravessas o deserto, as pessoas que estão ali contigo, que decidem estar ali, é porque realmente se importam contigo. Então, procure te cuidar, procure fazer algo por ti, que te traga alegria e que sirva de energia enquanto tu precisas aí continuar caminhando para atravessar esse deserto. Acompanhe os nossos conteúdos, fica aqui com a gente no Papo de Anjo. Aqui falamos também sobre saúde mental, mas não somente sobre saúde mental, mas sobre todas as situações da vida. E se isso faz sentido para ti, comenta, interage aí com a gente. E obrigada a todo mundo que passa por aqui, vem visitar, que fica aqui, que se inscreve, que segue a gente. A gente agradece a atenção de vocês e fica muito feliz por cada pessoa que passa por aqui. Mas fica aqui, né? Fica aqui porque nem todo anjo tem asas.